Para começar, então, eu já quero fazer uma primeira enquete, tá? Que tem a seguinte pergunta aqui, sobre as novas variantes. Vocês têm acompanhado um grande assunto, obviamente, do ano passado e desse ano, é a pandemia do novo coronavírus, né? As novas variantes, quer dizer, as transformações pelas quais o vírus vem passando no mundo inteiro, né? Principalmente ali na África do Sul, no Reino Unido e aqui no Brasil, em Manaus em particular, mas já em outros lugares isso começa a acontecer. Isso tem gerado muita preocupação no meio científico. E a pergunta é a seguinte, na opinião de vocês, essas novas variantes vão sair de controle a tal ponto que vão provocar um novo fechamento global da economia, como aconteceu no ano passado, lá no mês de março, abril, que o mundo inteiro fechou na primeira onda? Vocês acham que existe esse risco de acontecer de novo? Quero que vocês respondam sim, não, ou quem acha que é completamente imprevisível, é impossível de afirmar, vai colocar na terceira alternativa, imprevisível. Então vamos soltar aí na tela para vocês opinarem. Eles podem ir votando sobre a questão das novas variantes, se elas vão provocar ou não um fechamento global da economia. Já está valendo o voto aí, Rafael? 60% das pessoas já votaram. Oh, maravilha. Então, vocês podem ir votando, então, para a gente poder saber se haverá esse risco ou não de as novas variantes fecharem de novo a economia, como ocorreu no ano passado, né? O pop-up apareceu na tela de vocês. A hora que atingir já um percentual bacana, o Rafael avisa, encerra e mostra para a gente aqui qual é o resultado para a gente poder ter esse termômetro aqui. Luiz, 82% das pessoas já votaram. Maravilha, vamos lá então. Vamos pôr na tela aí o resultado para ver o termômetro da opinião de vocês, vocês que viraram cientistas. Olha que bacana, hein? Isso é raríssimo de acontecer, empate. 39% dizendo que é completamente imprevisível, 39% ali otimistas dizendo não vai fechar nada, e 22% morrendo de medo dizendo vai fechar. Pessoal, é óbvio que essa pergunta definitivamente não tem certo, não tem errado, né? Provavelmente se a gente estivesse aqui numa sala só com cientistas, a gente também teria aí opiniões divididas. Isso apenas reflete o seguinte, é impossível de afirmar sim ou não. Eu, particularmente, votaria aqui no imprevisível, né? Mas a própria divisão da sala já mostra que não há uma unanimidade. Portanto, tudo que eu vou dizer aqui para vocês hoje tem como pressuposto de que a gente não consegue prever isso e que se houver o cenário em que a minoria de vocês acredita que sim, que vai fechar a economia, isso vai piorar um pouco o cenário que eu vou trazer para vocês em relação à primeira etapa aqui da nossa fala, tá? Que é justamente a etapa do cenário mundial. Eu estou muito otimista com essa recuperação do mundo, mas parto do princípio, é uma premissa importante, que não haverá um novo fechamento global. Pode ter coisas pontuais? Pode, como está acontecendo na Alemanha, pontualmente aconteceu no Reino Unido, pontualmente acontece em alguns lugares do Brasil, isso pode acontecer. Agora, fechamento global é quando a coisa sai do controle e o mundo inteiro fecha de novo a sua economia. Então vamos lá, o que eu tenho para dizer para vocês sobre o mundo, dado que o Brasil não é uma ilha, nós aqui não vivemos com uma redoma, o que acontece de bom no mundo nos ajuda, mas o que acontece de ruim também pode nos atrapalhar. Eu queria enfatizar para vocês que nós temos aqui 3 grandes incertezas que afetam a economia mundial. A primeira incerteza, representada aqui por essa capa da revista britânica The Economist, envolve as vacinas, que é uma incerteza que vai valer para o Brasil, quando eu falar na segunda etapa. A grande incerteza é qual é a velocidade de vacinação da população mundial. Ninguém consegue afirmar. O fato é que hoje ainda falta vacina para uma boa parte do mundo. Nós temos os países desenvolvidos numa velocidade de vacinação maior do que os países mais pobres, é um dado da realidade, aliás, é um dado da injustiça, da desigualdade do mundo, né? Mas, efetivamente, tirando um exemplo pontual ou outro, como Israel, que está num volume muito avançado, o fato é que o mundo está bem atrasado na vacinação. Então, o primeiro semestre já é um primeiro semestre que ainda o mundo estará num processo de vacinação. A esperança de que nós tenhamos já uma boa parte do mundo vacinada, pelo menos num percentual alto de suas populações, até a virada da metade do ano, de tal forma que a gente tenha no segundo semestre
a economia, principalmente dos países desenvolvidos, já voltando a uma normalidade, entre aspas. O raciocínio é muito simples, pessoal. Quanto mais rápida for a vacinação, mais acelerada será a recuperação da economia. Tá? Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. A segunda incerteza, também simbolizada aqui pela revista The Economist, é essa onda de dinheiro, aqui o free money, né? A onda de dinheiro que todos os países estão jogando na economia. Para quê? Para estimular a economia. Então, todos os governos e todos os bancos centrais do mundo estão injetando dinheiro na economia, seja através de juros muito baixos, ou seja através de gasto público mesmo. É o governo gastando para estimular a economia. Por que eu coloco como incerteza? Porque a grande dúvida é até que ponto o mundo aguenta tanto dinheiro inundando as suas economias. Claro que é uma boa notícia. Quanto mais dinheiro tiver no mundo, melhor para todo mundo, e em especial para os países emergentes, como o Brasil, sem dúvida. Só que isso tem um limite. E um limite que, se a gente ultrapassar esse limite em que a gente inunda o mundo de dinheiro, a gente exagera nos gastos públicos, a gente pode estar gerando amanhã uma nova crise global, tipo aquela que aconteceu lá em 2008 e 2009, quando a economia americana exagerou no crédito imobiliário e deu no que deu lá na crise do mercado imobiliário americano, que acabou afetando o mundo inteiro. Então, assim, é importante injetar dinheiro no mundo? Sem dúvida, mas a grande incerteza é por quanto tempo o mundo aguenta. Em algum momento, essa torneirinha do dinheiro vai ser fechada, e quando isso fechar, isso afeta as economias emergentes, principalmente o Brasil. É por isso que eu costumo dizer que o Brasil precisa estar preparado, bem preparado aqui, para o momento em que o mundo fechar a torneira do dinheiro. Hoje, por enquanto, isso não é problema. O que não falta é dinheiro no mundo. O que falta é o Brasil ter capacidade de atrair esse dinheiro para que isso vire investimento aqui dentro no nosso país. E a última incerteza global que eu queria mencionar para vocês, também simbolizada aqui por uma capa da revista The Economist, envolve a guerra digital. Pessoal, século XXI, espero eu, não será um século de guerras militares. Não será um século como foi o século passado, da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, de guerra no Vietnã, guerra no Golfo, não. Aparentemente, as guerras militares ficarão em segundo plano, mas é uma guerra que pode ser mais preocupante ainda do que uma guerra militar, que é a guerra digital. É a guerra pela supremacia tecnológica. É a guerra para ver quem vai comandar o mundo do ponto de vista da internet 5G, por exemplo. Vocês podem ver como China e Estados Unidos estão duelando por essa supremacia da tecnologia 5G. E quem dominar isso, domina o mundo, literalmente, do ponto de vista econômico. Vocês podem ver aqui no Brasil, toda vez que vem um debate sobre os leilões do 5G, que devem acontecer aí ao longo dos próximos meses e anos, fica aquela disputa. Os Estados Unidos querem que o governo brasileiro não deixe as empresas chinesas participarem. Por que isso? Porque, obviamente, está em jogo a supremacia do 5G num mercado importante como o Brasil. Tá? E aí, por que eu coloco como uma incerteza global? Porque, obviamente, que esses dois países estão duelando por essa supremacia e, para tentar ter protagonismo, eles, de fato, promovem guerras comerciais. Um país fica sobretaxando o outro, fica tentando atrapalhar a economia do outro. E quando a gente tem as duas maiores economias duelando do ponto de vista comercial e do ponto de vista digital, isso atrapalha a economia mundial como um todo. Certamente os Estados Unidos poderiam crescer mais se não houvesse esse duelo com a China. E certamente a China poderia crescer ainda mais se não houvesse esse duelo com os Estados Unidos. Como eu imagino que esse duelo vai continuar por longas décadas, porque a supremacia tecnológica é a grande batalha do século XXI, é importante que a gente acompanhe até que ponto isso vai virar ou não, digamos assim, empecilho para o crescimento econômico global. Dito isso, por exemplo, colocadas essas três incertezas, eu queria rapidamente pontuar para vocês a questão da economia americana, que é a maior economia do mundo. É uma economia que acabou de ter eleições. Quem era o presidente? O Donald Trump. Eu adoro essa capa aqui da revista alemã Der Spiegel, porque ela simboliza para mim como eu enxergo o Trump, né? Um malucão, uma faca na mão, escorrendo sangue, com a cabeça da Estátua da Liberdade, né? E, de repente, ele perdeu a reeleição para o Biden, né? E aí a mesma revista alemã faz aqui a simbologia, recolocando a cabeça da Estátua da Liberdade no lugar dela, né? O que simboliza aí? Simboliza um presidente agora mais moderado, um presidente mais tranquilo, que vai gerar menos problemas para o mundo. Isso é bom.
Isso é bom, tá? Independentemente aqui de quem gosta ou quem não gosta do Trump, o fato é o seguinte, o Biden embute menos incerteza para a economia americana e, por tabela, menos incerteza para a economia mundial, e isso é bom. E ele já assumiu com o discurso de que quer aprovar no Congresso um pacote de estímulo à economia de quase 2 trilhões de dólares. Lembra que eu falei agora há pouco do dinheiro fácil, do free money, todo mundo inundando a economia de dinheiro? Olha só, pessoal, 2 trilhões de dólares serão injetados se o Biden conseguir aprovar o pacote dele de estímulo à economia. É muito dinheiro, é muito dinheiro. De novo, num primeiro momento é ótima notícia. Bolsa sobe, todo mundo fica eufórico, é dinheiro sobrando no mundo. Num segundo momento, se isso não for enxugado direito, não for retirado aos poucos, de forma inteligente, isso vai virar uma crise lá na frente. Daqui quanto tempo? Impossível afirmar. É daqui 2 anos? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos a gente vai ter uma crise? Por causa disso, não temos como prever, mas é um ponto de atenção. E o que muda para o Brasil, em termos práticos, para a vitória do Biden? Muda o seguinte, o Biden é um cara que recolocou na pauta global a discussão do ambientalismo, a questão do meio ambiente como protagonista de uma economia verde, digamos assim. E por que isso interessa para o Brasil? Porque é impossível qualquer órgão internacional debater meio ambiente sem incluir o Brasil nesse debate. Até pelo tamanho das nossas reservas florestais, floresta amazônica, nosso cerrado. Você não tem como debater meio ambiente e colocar o Brasil de fora. E é fato que a gente tem um governo que é um pouco polêmico nessas questões. Eu queria até aproveitar esse momento, que agora eu vou ter que começar aos poucos a falar um pouquinho de governo Bolsonaro, em algum momento eu vou relembrar governo Lula, governo Dilma, Fernando Henrique, governador João Dória, e eu já quero deixar bem claro para vocês de que eu não tenho aqui nenhuma preferência partidária. Eu, nas minhas apresentações, eu tento fazer a análise econômica mais isenta possível. Quando eu preciso criticar um governo, eu critico. Quando eu preciso elogiar, eu elogio. Mas, assim, eu tenho aqui zero interesse político eleitoral. Para mim, tanto faz se o governo é de esquerda, de centro, de direita. Tem até um cachorrinho aí concordando comigo. Porque é o seguinte, tanto faz, tanto faz. Eu quero resultado econômico. Se o governo é bom, entrega na economia, eu elogio. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente voltar um pouco na história, o governo Lula, o primeiro governo dele foi muito bom do ponto de vista econômico. Era um governo de esquerda. Só que era um governo de esquerda com uma economia liberal, uma equipe liberal. O governo Dilma, que era do mesmo partido, foi um desastre econômico. Então, eu não tenho problema nenhum de elogiar um governo do Lula e criticar um governo da Dilma. Para mim, tanto faz se é partido A, partido B ou partido C. Então, eu queria fazer um combinado com vocês que tudo que eu fizer menção aqui aos políticos brasileiros, que vocês desarmem os espíritos, mesmo quem ama um ou odeia o outro, e vamos focar aqui na análise econômica. Porque o que interessa é saber o seguinte, no final do dia, o Brasil vai crescer ou não vai crescer? O Brasil vai gerar emprego ou não vai gerar emprego? Vai gerar renda ou não vai gerar renda? Tem crédito ou não tem crédito? E, portanto, você vai vender mais imóveis ou não vai vender mais imóveis? Vamos alugar ou não vamos? Vai ter mercado para os administradores de prédios ou não vai ter? No final do dia, é isso que importa para a gente, tá bom? Mas, enfim, concluindo aqui o raciocínio. Então, o Biden recoloca essa questão ambiental. O governo Bolsonaro vem criando problemas, né? Mas aqui eu quero ter uma posição muito clara para vocês sobre o agronegócio. E por que eu quero pontuar o agronegócio? Primeiro, porque eu sei que o agronegócio é muito importante no Rio Grande do Sul. E eu sei também que o setor imobiliário, em diversos lugares do Brasil, ele é movimentado pelo dinheiro do agronegócio. A gente tem vários casos no Brasil de setor imobiliário bombando, né, graças a uma carona do agronegócio. Porque o agronegócio bombou ano passado, está indo muito bem esse ano, com preços em alta, dólar em alta, quer dizer, o agricultor brasileiro está ganhando dinheiro adoidado e, consequentemente, investindo em imóveis. Isso movimenta o nosso mercado. E aí eu participei recentemente de um programa na Rede TV, Opinião no Ar, com meu amigo Luiz Ernesto Lacombe, em que nós entrevistamos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é um ministro polêmico, não vou entrar aqui nem no mérito, mas nesse programa eu fiz uma defesa pública em rede nacional do agronegócio, dizendo o seguinte: os europeus, em particular, estão atacando o nosso agronegócio com mentiras, dizendo que o nosso agronegócio, que é muito competente, só é competente porque gera desmatamento, porque provoca queimadas. Isso é mentira. Isso não significa que o Brasil não precisa melhorar a preservação do meio ambiente. Claro que precisa, e eu duvido que alguém aqui seja contra isso.
Claro que a gente tem que combater queimadas, sem dúvida, mas daí aceitar, por exemplo, o discurso do presidente francês Macron, de que o nosso agronegócio, para expandir, está invadindo a Amazônia, isso é mentira. E por que ele faz isso? Porque quando eles conseguem criminalizar o nosso agronegócio, eles encontram uma grande desculpa para sobretaxar o nosso produto, que é muito mais eficiente do que o do europeu. Todo mundo sabe que a agricultura na Europa ela é subsidiada lá. E o nosso produto encontra barreiras para entrar na Europa, porque eles usam desculpas dizendo, como é que a gente vai deixar entrar o produto do agronegócio brasileiro se eles desmatam? Né? Então, eles usam isso para barrar o nosso produto. Eu não compro esse discurso, eu sou um grande defensor do agronegócio, e nesse programa, em que nós entrevistamos o ministro Ricardo Salles, eu disse isso para ele, ele concordou, e falou, de fato, isso é uma preocupação. Agora, eu disse para ele também, ministro, o senhor também precisa ajudar na divulgação de uma boa imagem do Brasil, porque não adianta ficar brigando com o exterior. A gente tem que mostrar que a gente está aqui combatendo queimadas, que a gente está combatendo desmatamento. Caso contrário, a imagem que fica do Brasil é muito negativa e isso atrapalha os nossos negócios. E para concluir, Estados Unidos, quer dizer, o Trump perdeu a reeleição. E o Brasil perde com essa derrota? Bom, pessoal, essa foto aqui, acho que simboliza muito bem que havia uma harmonia entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Essa harmonia acabou, não há com o Joe Biden, evidentemente que não. Mas eu sou muito pragmático. Eu acho que o Brasil não tem que ficar escolhendo mercados. Na minha opinião, uma política externa abrangente, inteligente, é aquela em que o Brasil não tem lado. O Brasil tem que querer fazer negócios com todo mundo que é importante. Com a China, que é o nosso principal parceiro comercial, com os Estados Unidos. A gente não precisa entrar naquela disputa tecnológica que eu falei para vocês entre China e Estados Unidos. A gente não precisa escolher um ou outro, não. A gente quer fazer negócios com China e com os Estados Unidos, e com a União Europeia, e com o Mercosul, com todo mundo que for relevante. Sim, a gente quer fazer negócio com a Argentina. Não é porque o governo argentino é um governo de esquerda e o nosso governo é um governo de direita que a gente não pode fazer negócio com os argentinos. Isso é uma grande bobagem. Vamos deixar as ideologias de lado e vamos fazer negócios com os nossos parceiros comerciais. O Brasil tende a ganhar e, portanto, tende a crescer cada vez mais. E para concluir esse giro internacional, encerrar o nosso primeiro bloco aqui, eu preciso falar da China. Segunda maior economia do mundo, é o nosso maior parceiro comercial, é quem compra agronegócio da gente, é quem compra minério de ferro. E a boa notícia é que a China é e continuará sendo o grande motor da economia mundial. Para esse ano, só para vocês terem uma ideia, eu prevejo que a China vai ter um crescimento de 8%. Lembrando que no ano passado, a China foi o único país relevante que não teve queda na sua economia. A China teve um crescimento de 2%. Pequeno para os padrões chineses, mas foi um crescimento em meio a uma grande pandemia. E esse ano vai crescer 8%. Ótima notícia para o Brasil. A China crescendo 8% vai puxar minério de ferro, vai puxar agronegócio e acaba puxando petróleo. E não à toa, está vendo o preço do petróleo não para de subir, gasolina, diesel não para de subir. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre esse rolo todo aí dos últimos dias. Né? E aí, para concluir o mundo, qual é o formato que eu, Luiz, prevejo para a recuperação global após o tombo do ano passado? É o formato em V, clássico que os economistas gostam. O que é o V? Primeira perna do V, você cai, despenca. Segunda perna, você recupera rapidamente. No ano passado, ainda não saiu esse número, né? Porque tem que todas as economias do mundo divulgar o resultado do ano passado para a gente saber quanto foi a média do mundo, né? Mas a previsão é que o mundo encolheu 4% na média o ano passado. Reparem que eu acabei de dizer que a China não encolheu, a China cresceu 2%, mas o mundo na média encolheu 4%. E para esse ano eu prevejo um crescimento médio do mundo de 5%. Portanto, você cai 4%, recupera 5%, é o movimento clássico em V. Daqui a pouquinho, quando eu voltar para o segundo bloco, vocês vão perceber que para o Brasil, a minha previsão é um pouquinho diferente do que essa em V. E para concluir esse bloco, já introduzindo o tema Brasil, eu quero, antes de passar a palavra de volta para o Rafael, fazer mais uma enquete com vocês. E a pergunta já envolve o nosso país. Do mesmo jeito que eu perguntei para o mundo, eu quero agora olhar para o Brasil. Na opinião de vocês, o Brasil terá pelo menos 70% da população vacinada ainda este ano, ou a gente só atinge isso no ano que vem? Quem acha que sim, que dá para atingir 70%, vai responder sim. Quem acha que não, vai responder não. O Rafael já pode soltar para a gente aqui, para vocês já irem votando. Quem acha que sim, quem acha que não. Luiz, por que esse índice de 70%? Porque, segundo os médicos,
Segundo os cientistas, a hora que a gente começa a atingir 70%, a gente começa a criar a tal da imunidade de rebanho, que faz com que o vírus perca a sua capacidade de circular. Então, a gente começa a vencer a batalha da pandemia a partir de 70%. Então, isso é o mínimo que a gente precisa ter para começar a ganhar o jogo. Enquanto a gente não tiver 70% da população vacinada, a gente vai continuar vivendo esse drama de pandemia sobe, pandemia cai, abre economia, fecha economia, lockdown sim, lockdown não, e a gente não sai desse nhenhenhé. Então, fundamental saber quando nós teremos, na opinião de vocês, 70%, pelo menos, da população vacinada. Será que dá para fazer ainda esse ano? Sim ou não? Rafael, me conte aí como é que estão os percentuais. 73% das pessoas já votaram. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá fechado. Vamos ver, então. Resultados. Não. Olha, é uma divisão importante, pessoal. 42% sim, 58% não. Tá? Ou seja, até a maioria, embora pequena maioria, não acreditando que a gente atinja esses 58%, ou 70%, perdão, da população vacinada ainda esse ano. Bom, com isso eu vou parar aqui meu compartilhamento de tela, eu vou devolver a palavra para o Rafael, dizendo o seguinte: qual é o problema dessa questão de não termos 70%? Vamos imaginar que a maioria de vocês esteja certa, a maioria esteja certa, e a gente não atinge 70%. Significa que em 2021 inteiro, a gente vai continuar vivendo com protocolos rigorosos. Não vai dar para voltar ao velho normal. Não vai dar para voltar a conviver, economia, né? Aquela coisa assim. Isso afeta quem, principalmente? Setor de serviços, que precisa do contato humano. Mas, felizmente, afeta pouco o setor imobiliário, mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Rafael, devolvo a palavra para você.